Pronto? Boa tarde. Vou tirar minha máscara, jogar na quina do Covid. Esta é uma festa, mas vocês continuam se cuidando, por favor. A cidade não está em pós-pandemia, a situação está difícil. Então, abraços, beijos, mas cuidem-se, por favor. Damas e cavalheiros, bem-vindos todos à 36ª Feira do Livro de Brasília, a mais antiga, tradicional, a maior do centro-oeste literário. Aqui estamos no espaço Lucília Garcés. Hoje vamos a falar do lançamento de Em Brasília 0 hora, às 16, né? Certo, Astrogildo? 0 hora. Estou aqui com meu amigo Astrogildo Miyagi, conheço ele desde que lançou o primeiro livro. Ele que é de Remanso, da Bahia, bom baiano. Imaginem que Remanso é uma cidade que foi inundada por uma represa. Imaginem você chegar à sua quebrada, olhar e não ver sua escola, não ver sua casa, não ver a casa de seus amigos. É um vazio muito grande. Eu tenho visto isso acontecer em outros lugares, na Argentina, no Uruguai. Mas lá em Remanso, Astrogildo, quando você ficou com esse vazio, você é escritor, você colocou isso todos nos seus livros. Eu que acompanhei todos os seus livros, desde a Santa de Paoco, eu tenho visto como você traz seu sertão, traz seu São Francisco, traz seus pássaros, esses cactos lá do sertão com você aqui para Brasília. Aqui conosco temos o feitor deste livro maravilhoso. Eu convido vocês a pegar nele, porque é um livro que não escorrega na mão, né, Haroldo? Fale um pouco para nossa audiência como chegou a essa perfeita obra de arte do Astrogildo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado Astrogildo pelo convite, obrigado a todo mundo. Trabalhar com esse projeto Astrogildo foi muito divertido. O Astrogildo é um cara muito bacana, muito ímpar, né? E aí esse é o segundo livro que a gente faz. E o primeiro livro que ele fez lá com a gente ele chegou com umas figuras e eu achei aquilo ali de uma grandeza imensa. E aí chegou o segundo livro, agora um desafio maior. E o Astrogildo é daquelas figuras que dá liberdade criativa. E aí eu me senti numa responsabilidade de criar camadas de significância, né, para esse trabalho. E aí foi uma oportunidade riquíssima de juntar alguns bons nomes, né, tão ícones quanto o Astrogildo, que a gente tem, por exemplo, o relógio de Salvador Dalí, a gente tem aqui o desenho, né, o rascunho de Lúcio Costa sobre o avião de Brasília. E claro, falar de Brasília é falar sobre concreto. Opa, olha aí. Evento, né? E aí o desafio foi esse, juntar essa metáfora do Brasília 0 hora, que era uma metáfora trazida para A Voz do Brasil, que em Brasília é 19 horas. E aí eu quis trazer muito essa coisa de Brasília. Então a gente tem uma camada de concreto, isso aqui é quase um cartaz, uma pichação. Uma liberdade, essa liberdade que o Astrogildo traz para a redação dele, que eu adoro a redação dele. Então a gente tem o concreto, a gente tem o avião, a gente tem o relógio remetendo a hora. E a gente tem também essa coisa da textura, do concreto. E a gente teve a oportunidade de botar aqui um verniz localizado, que é o verniz textura. Então não deixe de pegar nessa capa para ver o diferencial. Eu também quis representar, como o Astrogildo faz nos textos dele, essa coisa do concreto, do sentir, que ele passa muito nas histórias dele. E essa foi a grande sacada para fazer o livro dele. Muito bem. Convidamos as pessoas a sentar, fiquem à vontade, que isso aqui, o papo está começando agora. Às 16 horas, estamos lançando Em Brasília 0 hora. Com vocês, Astrogildo Miyagi, o bom baiano de Remanso. Boa tarde, senhores. Obrigado, Haroldo. Obrigado, comandante da nossa reunião, Raul Ernesto. É com muita satisfação que eu trago aqui nesta Feira do Livro de Brasília o meu 9º livro. Está aqui, Em Brasília 0 hora. É um livro de contos, é o meu 3º livro de contos, sendo que os
os livros iniciais, os seis primeiros foram romances. O primeiro foi A Santa do Pauoco, vieram outros, até chegar em Lampião, governador de Brasília, que foi uma forma que eu encontrei para prestigiar, agradecer o apoio que eu tive, que eu recebi aqui em Brasília como escritor. Na Bahia, a minha origem, eu sempre escrevi, desde bem jovem, que eu escrevo textos, romances e poesias. Já estava desestimulado, já quase desistindo, quando eu tive a felicidade de passar no concurso público e vim aqui para Brasília. E foi aqui, com o apoio das entidades de classe, que eu dei os primeiros passos na minha caminhada literária com o livro A Santa do Pauoco. Vieram mais 5 romances até chegar nos livros de contos. O primeiro livro de contos foi A Curva do Vento. A Curva do Vento reúne contos que eu trouxe, alguns contos que eu trouxe da Bahia, mas, sobretudo, aqueles que aqui foram escritos. Depois veio Em Brasília, 0 Hora, que é o título do conto que está sendo lançado aqui agora. E o título, o nome Em Brasília, 0 Hora, ele tem muito significado. Significa os meus agradecimentos a esta terra que tão bem nos acolheu. E a forma que eu encontrei para felicitar e agradecer foi procurar não apenas um título, mas incluir no livro contos relacionados a Brasília. Esse título, Em Brasília, 0 Hora, eu me inspirei no programa da Voz do Brasil, que todos nós conhecemos desde 1900 antigamente. E a abertura é Em Brasília, 19 horas. Então eu aproveitei essa senha e dei o título ao meu 9º livro, Em Brasília, 0 Hora. 0 Hora querendo dizer é o momento zero do dia. É o momento zero onde tudo se constrói, se reconstrói e se inicia. Então, caros amigos, Em Brasília, 0 Hora é mesmo uma homenagem à nossa capital, que tão bem me recebeu. Eu quero agradecer a presença dos senhores, felicitar o nosso presidente do sindicato, o Gibson Alencar, pelo bom trabalho à frente da entidade, e quero, acima de tudo, agradecer ao amigo, agradecer ao Marcos Linhares, que é o... Agora vice-presidente, né? Ele não, na verdade, o Marcos Linhares, vice-presidente do nosso sindicato, que é o condutor desta feira. É ele o coordenador, é ele o curador, era o nome que eu precisava. Ele é o curador, o condutor desta feira. Então, a esses dois
colegas escritores de Brasília, eu ofereço o lançamento e este momento solene aqui na 36ª Feira do Livro do Brasil. Essas são as minhas palavras iniciais. Então, Astro, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu li seus primeiros romances, eu achei uns contos fantásticos. Quando depois eu li seus contos, eu digo, nossa, que romance. Eu não entendi nada. Como é que você difere seus contos de seus romances? Porque para mim é tudo igual. Explica a diferença, por favor. Raul, a diferença é o aprofundamento das questões, o aprofundamento dos temas e dos assuntos. O conto são histórias curtas e hoje, principalmente, num passado recente, você lia, você encontrava contos para ler com 10, 15 páginas. Hoje, os contos, de maneira geral, 2, 3 páginas. Isso, de certa forma, favoreceu a valorização e o enriquecimento do conto como manifestação literária. Todos os contos que eu escrevo, que eu escrevi, geralmente são curtos. Dificilmente tem mais de 4 páginas. Geralmente 2 a 3 páginas. E inicia a história que ele aborda e conclui. O conto, de uma forma geral, ele exige do escritor a capacidade de condensação, a capacidade de síntese. E esse é o grande desafio. Então, responder a sua pergunta? Continue, Raul. Sobre o governador de Brasília, você não ficou tentado a continuar escrevendo sobre governadores, não? Raul, tentado e vontade de escrever sobre aquilo que atormenta, que faz parte da realidade, todos nós temos, né? Quando você pega um tema bom, a vontade é você esmiuçar, é você aprofundar. Mas nós temos um livro, qual é o nome do governador de Brasília? Lampião, governador de Brasília. Agora entendi, você está se referindo a Lampião, governador de Brasília. Então, Lampião, na minha compreensão, é o livro que mais causa impacto. E, de certa forma, é o livro que eu mais gosto. Primeiro, porque exigiu uma concentração imensa para você ressuscitar. Não é só ressuscitar, mas é fazer com que o personagem, fazer com que Lampião conduzisse uma história. E nós conseguimos ressuscitá-lo na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Ele, Lampião, acompanhado de 38 cangaceiros, cortamos toda a BR-020 e conduzimos ele até o Distrito Federal. E veio fazendo pausas pela estrada. Ao chegar aqui no Goiás, na fronteira com o DF, já uma multidão imensa, milhares de pessoas esperavam o Lampião. E Lampião disse que queriam seguir com o Lampião até Brasília.
Lampião estremeceu. Mas, meu Deus, como é que eu vou dar comida a esse horror de pessoa? Porque lá no Nordeste é assim. Os políticos, quem recebe visita, tem a obrigação de dar alimentação. E vieram ver o Lampião e as quase 10 mil pessoas que chegaram a Brasília, onde foram muito bem recebidos com aquela festa toda, inclusive porque Lampião foi recebido pelo seu conterrâneo, que naquela ocasião era o presidente Luiz Povo. Resultado, o presidente Luiz Povo sugeriu a Lampião que se candidatasse a governador de Brasília. E ele lamentou, mas meu Deus do céu, como é que eu vou me candidatar a governador se eu não conheço ninguém aqui? Aí o presidente disse, caro amigo, conterrâneo, o senhor é que diz que não é conhecido. Todo mundo conhece sua pessoa, não é só aqui em Brasília não, é no Brasil todo. O senhor vai ver, o senhor será carregado nos braços. Depois de muita insistência, Lampião aceitou concorrer a governador. E o resultado é que derrotou os dois candidatos mais fortes, muito conhecidos aqui da comunidade de Brasília. E tomou posse como governador. O secretariado do governo Lampião foram pessoas que trabalhavam com ele, quase todas, principalmente a segurança pública, que ele colocou o mais forte dos cangaceiros. Após o vencimento, com o final do mandato, Lampião disse que ia voltar para o sertão de qualquer forma, que o lugar dele não era aqui, mas lá no Nordeste, no sertão. Arribou, carregando os mesmos 38 cangaceiros. E o desfecho do Lampião, chegando adiante, passando por Sergipe, não foi dos melhores. Mas eu não vou informar aqui aos senhores para não desestimular a leitura. Deixa eu te perguntar sobre tus personagens. Você conhece pessoas assim como tus personagens ou você inventou todos? Porque tem alguns que são muito creíveis, mas tem alguns que, puxa, de onde você tirou? Raul, a coisa mais importante, mais interessante e mais poderosa do escritor é a liberdade de escolher o que escreve e como escrever. Logicamente, tem que ter todo o cuidado para criar personagens que estejam de acordo com a realidade, ou a não ser que tais personagens sejam absurdos. Porque a gente sabe que tem livros que cuidam de tratar o absurdo. Então, Dá uma olhada aqui, vem cá. Então, os meus personagens, eu tenho cuidado de produzi-los, de criá-los de acordo com a realidade em que eles vivem. Porque não tem como você criar um personagem que esteja fora da realidade em que vive. Essa é a resposta. Você é meio premonitor. Escreveu um romance, A Santa de Pauoco. Recomendo, muito bom. E agora, nestes tempos que estamos cheios de santos, salvadores e messias de Pauoco, você reescreveria essa santa de novo? Sim, porque a Santa do Pauoco é uma história, como foi dos primeiros romances que eu escrevi, foi uma história que eu mastiguei, que eu analisei bastante.
E ela saiu bem concatenada, ela saiu bem planejada, deu tudo certinho. Tanto o personagem da Santa do Paoco, como a história de uma forma geral. Mas Santa do Paoco, para quem não tem um conhecimento da realidade nordestina, é interpretada como a santa que não existe, a santa de mentira. Daí o epíteto de ser tratada como Santa do Paoco. Desculpe, a santa que não existe de fato, mas na criação das pessoas. Mas a Santa do Paoco, o personagem foi burilado, deu um trabalho muito grande, mas saiu bom. Você mandou o Lampião embora. Ele veio para Brasília e foi embora. Mas você trouxe o primeiro jacaré do Lago Paranoá. E isso está lá no Amarildo e a Tragédia de Índio da Amazônia. Aqui neste livro aqui, A Curva do Vento, nós escrevemos um conto exatamente Amarildo e Índio da Amazônia. O caso é o seguinte: chegou aqui em Brasília, como chega em qualquer grande cidade do Brasil, esse povo que ele na verdade ele vive de comunidade, de cidade em cidade, vendendo. Aquele povo que é uma espécie de caixeiro viajante. E a forma de ele ganhar dinheiro não é vendendo, é ele expondo o imenso jacaré, de quase 5 metros de comprimento, e fazer o jacaré obedecê-lo. Ele manda o jacaré parar, manda o jacaré mudar de posição, subir, descer, e o jacaré atende para depois ganhar um peixinho pequeno. Essa é a estratégia que ele utilizou para arrancar dinheiro do povo que era atraído pelo jacaré imenso. Só que um dia, o jacaré cumpriu todas as obrigações e ordens, quando o dono procurou um peixe no avental para dar ao jacaré, para recompensar ao jacaré, não tinha mais. Tinha acabado. E o jacaré esperando a recompensa e nada. O dono do jacaré ficou nervoso. Resultado, o jacaré chegou, como não recebeu a recompensa, pá! Avançou no dono, ajeitou na boca, partiu em 2 e ali acabou a história. E a conclusão é que o jacaré, aquele jacaré de quase 5 metros de comprimento, simplesmente aproveitou um bueiro lá perto, entrou no bueiro e desapareceu. A compreensão hoje, aliás, a compreensão do final do conto é que o jacaré foi para o Lago Paranoá. Então, tudo indica, entre aspas, que o jacaré evadiu-se, escondeu-se no Lago Paranoá e vive metendo susto em pessoas. Isso me disseram, entendeu? Não sei se é verdade, não. Astrogildo, a moraleja é: pague seus auxiliares e seu funcionário.
E compra o livro da Sogena de Brasília Zero Hora. Então, amigos da 36ª Feira do Livro de Brasília, aqui estamos no espaço Lucília Garcés, nunca lembro esse nome, Lucília Garcés, com o lançamento de Atroshildo Miyagi, que vai estar assinando daqui a pouco, autografando seu livro Zero Hora. Como é reencontrar-se com a feira depois de tanto tempo? Sabe que eu já nem lembro quando foi a última vez que eu vi gente. Eu acho que foi o século passado. É bom estar de volta, né, Atroshildo? Claro, o contato com o leitor, com o consumidor da nossa literatura, da literatura de uma forma geral, sempre é muito bom. Inclusive porque é desse contato que o escritor capta, quando ele é observador, ele capta informações e pequenos detalhes que serão utilizados posteriormente na composição dos personagens. Então fez muita falta. Você pode acreditar, Raul, que esses 2 anos e meio em que estamos separados, de uma forma geral, todos da comunidade, isso gerou um atraso muito grande na compreensão e na mente das pessoas. Eu, particularmente, só de uns 2 meses para cá, foi que eu comecei a voltar ao meu normal. Pelo fato de andar sempre com máscara e trancado em casa, de repente, eu tinha dificuldade até para me manifestar. Eu nem te falo, eu subi pela porta errada do ônibus. Eu não lembrava. Eu tinha dificuldade até para, no meu trabalho, participar de uma discussão, porque o intelecto, ele retrocedeu mais em algumas pessoas e menos em outras pessoas. Então essa é a minha compreensão do resultado nefasto no intelectual das pessoas. Novos projetos, que vem por aí? Você já está escrevendo o seu novo romance ou vai curtir esse filhote primeiro? Raul, boa pergunta. Esses dias, esses meses, eu iniciei a recuperar, a ressuscitar o primeiro gênero literário que eu comecei a escrever, foi exatamente poesia. Eu, com 17, 18 anos, eu comecei a escrever poemas e relendo esses poemas, eu vi que eles, se naquela época eu gostava, confiava e achava que estava abafando, hoje eu percebo que eles continuam válidos, continuam bons ou razoáveis, para não ser muito convencido, e estão aptos para compor o meu 10º livro, que será um livro de poesia. Eu já teria até o título, mas que eu não vou anunciar. Então, no próximo ano, com certeza, eu estarei lançando meu 10º livro, que será um livro de poesia. Eu vou ficar muito satisfeito, que vai refletir uma fase muito importante, muito saudosa da minha vida, quando eu morava na beira do Rio São Francisco, numa pequena cidade, e meu pai sustentava a família, cortando o cabelo numa barbearia, naquele tempo, quando você ser cabeleireiro não lhe trazia muitos frutos financeiros, dava apenas
para manter-se a si e a sua família. Então, eu vou ficar muito satisfeito quando trouxer esses meus poemas, transformá-los num livro, e já convoco aqui o Haroldo para começar a pensar nessa nova abordagem das coisas da vida. Só porque você falou do São Francisco, você deu uma época que lá era terrão bravo, seca. Mas você tem contato com o povo de lá, seus parentes, seus amigos, o que eles falam da transposição? Mudou a cara de alguém, mudou uma cidade, mudou a paisagem, mudou a produção? O que trouxe de... conta para nós, porque há muitos anos que não vou no Nordeste. Raul, essa pergunta eu vou ter dificuldade para responder. Primeiro porque a minha parte do São Francisco, que hoje é a barragem de Sobradinho, não recebeu nenhum reflexo da transposição. Portanto, eu não teria muito argumento. Eu não sei se foi bom, se foi ruim, porque eu só me refiro a coisas que eu tenho domínio sobre o tema. Vou perguntar para o Haroldo. Pode? Vou ser o editor aqui. Eu quero saber, essa pós-pandemia, como está sendo? Se estão retomando as atividades? A cadeia produtiva, no meu entender, ficou destruída. É isso mesmo? É assim mesmo? Ficou tão ruim a coisa? Olha, depois, com a história da pandemia, aconteceu uma coisa interessante com a escrita, né, com a leitura. Muita gente começou a escrever, a publicar os seus livros, sejam digitais ou impressos, e muita gente também voltou ao hábito de leitura. Então isso foi um momento de pausa também, obrigada ou não, mas que as pessoas voltaram à história da leitura, à escrita. Tem muita gente que tem muito material guardado na gaveta e resolveu tirar da gaveta, resolveu botar para o mundo, que acho que o legal do autor é colocar essa palavra, essa voz, né, essa história no mundo. E aí ela ganha espaço. Nos últimos meses, a gente tem retomado muito forte a produção do material. O pessoal está publicando bastante livro, seja digital, seja físico, e acho que agora a coisa vai retomar de volta, também nesse campo da escrita, dos autores e dos leitores. E em breve, ainda esse ano, teremos Bienal. Quer dizer que os leitores estão de festa e os escritores felizes. Bom, Astrogildo Miyagi, chegou a hora de você assinar. Afine a caneta, porque agora vai fazer uma fila quilométrica aqui para você autografar seu novo livro. Tá bom? Suas considerações finais, sua mensagem. E, como sempre, é um prazer te ver nativo, Astrogildo. Obrigado, Raul. Obrigado a todos que estão prestigiando este evento. Eu me sinto muito satisfeito e presenteado em estar aqui com vocês, acima de tudo, trocando algumas palavras, respondendo a perguntas. E digo o seguinte: a minha caminhada prossegue. Eu quero força e saúde para continuar colocando no papel aquilo que a minha mente compreende e determina. Obrigado a todos. Grande abraço. Está aberta a sessão de autógrafos. Obrigado a todos. Esta é a 36ª Feira do Livro. Pode ir, por favor. Obrigado. Isso, caixa. André, você? Acho que ele não faz isso não. André, olha. Você de onde? Esse passa em Brasília. Quando eu parei, vim aqui pra Seu marido, acho que eu já vi ele. Já? Cadê? Ah, ele aqui. A gente se conhece de onde? Pode ser do meio musical. Ah, pode ser. Baterista, baixista. Ah, pode ser. Sou escritora, aham. Aqui, o nome Ai, dela. que bom. Esse presente é para quem? Para ele ou para mim?
Vocês. Ficou no papo aranha agora. Que compromisso. Tinha que né? ter outro, né? Tem outro no. Faz assim, é seu, eu vou buscar no carro dele. Pronto. Não se preocupa disso. Ele me empresta depois. Isso, pronto, dois bem. Você é daqui de Brasília, né? Eu moro aqui já há muito Quer tempo. dizer que tem poesia por aí, né? Você é argentino? Que coisa Uruguai, boa. Uruguai. Que legal. A gente se conhece faz tempo. Tá tocando? Hoje é dia 18, certo? 6. Tá com o grupo. Muito obrigada. Viu? Muito sucesso. André, pra você, tá? Tudo de bom. Viu? Vai ler e depois eu leio. Tá bom, obrigado. Parabéns, viu? Antes de fechar, deixa eu falar pra... Agora dá um outro livro de poesia. Amigos, nos bastidores, acaba aqui outra transmissão do Espaço Cecília Garcês, da 36ª do Livro. Acompanhamos a noite, tarde de autógrafos do amigo Astrogildo Miyagi. Obrigado pela audiência. Foi embora todo mundo sem pagar.